Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Minuto Cast. Hoje a gente traz um assunto muito importante e bem polêmico, que é o mercado de commodities e grãos. E para falar sobre isso, eu estou com uma pessoa super especial, a Silvia Bump, ela que é economista e especialista em gerenciamento de riscos e commodities pela Estonix Consultoria. Seja bem-vinda, Silvia, é um prazer ter você aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada, pessoal. Realmente um tema que gera muita discussão e que tem aí diversas faces e diversas opiniões e que o mercado está, neste momento, que é um momento importante de definição de safras, com os olhares voltados para ele. É verdade, Silvia. A gente vem aí acompanhando, né, os últimos anos, e eu acho que especialmente agora em 2023, com toda essa, apesar de toda essa questão climática, né, influenciada pelo El Niño, a quebra de safra, qual que é o cenário que tu traz, assim, para a gente começar com isso, né? Qual é o olhar que o produtor tem que estar atento, o que está acontecendo e o que chama a atenção? O 2023, né, Fábio, vamos dar um passo atrás. O 2023, ele teve uma mudança de viés quando a gente olha para a perspectiva de mercado. Até um ano atrás, nós víamos os preços das commodities escalando, isso trouxe oportunidades para o produtor, é claro que nós vimos também o custo dos insumos escalando, então isso acabou pesando. Só que o ano de 2023, ele trouxe duas realidades bem particulares. Por que eu falo duas realidades? Para o produtor do Rio Grande do Sul, nós sofríamos com uma frustração de safra significativa aqui no milho, uma frustração de safra significativa na soja, pensando lá do começo do ano, sem falar da cultura do trigo especificamente. Mas no restante do país, um outro cenário acontecia, que era uma colheita abundante de uma safra de soja, né, uma das maiores da história, um recorde, e logo depois, agora no segundo semestre, também uma safra abundante do milho segunda safra. E esse cenário recolocou uma oferta que até então o mercado não tinha, né, apesar da questão do Laninha estar influenciando a questão climática, isso pesou diretamente na veia dos mercados e automaticamente refletiu aqui no Rio Grande do Sul. Então, o nosso produtor no começo de 2023, enquanto ele pensava, nossa, frustração de safra, menos oferta, eu posso ter aqui um preço melhor para mim, não foi isso que aconteceu, foi exatamente o contrário, porque o tamanho dessa produção, e vamos lá, pegando a safra de soja, nós estamos falando em 157 milhões de toneladas, isso praticamente é 30 milhões de toneladas a mais do que nós colhemos na última safra, que foi lá no ano de 2022. É muito produto. Safra de milho, a segunda safra especificamente, porque a safra verão, ela é plantada principalmente nos estados do sul, como é o caso do Rio Grande do Sul, ela foi muito expressiva também, foram 108 milhões de toneladas, foram mais que 100 milhões de toneladas. Então essa oferta toda recompôs os estoques a nível não só nacional, mas a nível global e pesou na realidade da formação de preços. Porque quando a gente fala de mercado e de preços, existem algumas coisas para a gente desmistificar um pouquinho. A formação do preço de uma commodity, ela não é uma única variável. Hoje a gente tem a Bolsa, principalmente a Bolsa de Chicago, que é um dos principais parâmetros a nível internacional, para soja, para milho, apesar da existência da Bolsa brasileira, que é um pouquinho diferente, tem menos liquidez e alguns outros fatores que pesam. A gente tem, no caso de Brasil, a questão da variação cambial, né? A nossa moeda é o real, as cotações das bolsas internacionais são em dólar. Então, política, economia, todos esses fatores também acabam refletindo no preço para o produtor. E tem o elemento prêmio. O que seria o elemento prêmio? O elemento prêmio é um ágio ou um deságio que o nosso demandante, que o nosso comprador na ponta final, ele vai pagar pelo nosso produto. Então vamos imaginar o cenário de 2023. Safras gigantes, muito produto aqui no Brasil. Literalmente, nós não tínhamos espaço para pôr todo esse produto, né? Porque isso é um problema que a gente vem arrastando lá de trás. E o demandante disse, não, eu levo a tua soja, eu compro o teu produto, ou eu levo o teu milho. Só que para isso eu vou pagar um deságio.
Eu vou pagar menos do que é a referência da bolsa. E foi esse o principal fator de pressão para a realidade de preços do produtor. E eu lembro que lá no comecinho de 2023, quando eu participei de alguns eventos, eu fiz algumas palestras, eu brincava com a seguinte frase: produtor gaúcho, a gente está olhando muito só para o nosso umbigo. Lembra que mercado de soja, mercado de milho, mercado de commodities, ele não é mais local, ele é mundial. Então toda essa recomposição de estoques pesou. Aí no meio do caminho, antes de nós chegarmos no momento atual, para o pessoal entender, nós temos 2 grandes momentos no mercado de commodities quando a gente fala das principais produtos produzidos pelo Brasil, que soja e milho. Nós temos a safra da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, que isso representa, no caso da soja, metade da produção global. Então é muita coisa e tem muito peso. Essa safra é definida lá no comecinho do ano. Depois, lá para março, abril, nós começamos o plantio da semeadura de safra lá nos Estados Unidos, que é a safra norte-americana, que também tem peso, porque sozinho, no caso da soja, Estados Unidos representa de 30% a 32% da produção mundial. Para milho, ele ocupa uma das principais postos de produção, né, e é um dos grandes ofertantes de milho no mercado mundial. Nesse meio do caminho, enquanto nós tínhamos uma oferta grande aqui e pressionava os preços, o mercado teve um respiro de oportunidade para o produtor, que foram problemas climáticos do Laninha sobre a safra dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura norte-americano, conhecido USDA, que divulga alguns dados, começou a cortar a safra por lá, o mercado começou a reagir, o mercado começou a dizer, opa, por mais que eu tenha muito produto ali no Brasil, se tiver uma quebra grande nos Estados Unidos, eu vou ter que focar somente lá, eu não vou ter uma outra alternativa. Então isso trouxe um respirozinho para o mercado. Estados Unidos quebrou a safra de soja em 10 milhões de toneladas, 122 era a estimativa inicial, 112 foi o que eles escolheram. A safra de milho foi o oposto. Apesar da frustração, eles escolheram 40 milhões de toneladas a mais do que no ano passado. Nossa. Então isso acabou pesando para nós no milho também. Só que esse respiro que o mercado teve, falando basicamente de alguns movimentos de alta na bolsa e oportunidades para os produtores, ele foi de curto prazo. Porque imediatamente após o mercado entender quais eram esses números, o foco virou de novo para a América do Sul, que foi lá já em setembro e outubro que a gente estava iniciando o plantio dessa nova safra. E tradicionalmente anos de El Niño são um pouco mais benéficos para o Brasil, pensando no sul do país, né? Então a estimativa lá inicial era que o Brasil colheria uma safra de 165 milhões de toneladas, números nossos da Stonex, 163 era o número do USDA, ou seja, a última safra foi muito grande, no caso da soja, trouxe problemas de logística, de estática, trouxe uma oferta gigante para o mercado, pressionou o mercado, e a estimativa era que a safra, nessa próxima safra agora, 24, fosse maior ainda. Então os mercados colocaram o pé no freio de preocupação com os Estados Unidos e disseram não, a América do Sul vem aí de novo com uma grande oferta, e isso voltou a pesar nos mercados até o momento atual, que a gente está com esses problemas climáticos, né? A gente vem passando aqui no Rio Grande do Sul e também no Centro-Norte por conta do El Niño. Que é um outro cenário, né? Silvia, você disse que lá no início você trazia alguns alertas, né? Alguns olhares para os produtores, provocando alguns olhares dos produtores. E aí a gente percebe, então, que se perdeu algumas oportunidades. Na tua opinião, é uma questão comportamental? O que acontece? Porque do ser humano, né? Vamos falar um pouquinho do ser humano. A gente acaba, às vezes, ficando na nossa zona de conforto, na nossa caixinha, e não conseguindo ver as possibilidades ou as oportunidades que daqui a pouco estão aqui na nossa frente. Como é que você percebe? Como é que você avalia isso? Perfeito, Fábio. Essa é uma ótima pergunta, na verdade, para nós pensarmos na realidade do produtor gaúcho. Vou dar um passo atrás e voltar 5 anos atrás, antes desse movimento de escalada dos preços das commodities. Lá atrás, o produtor gaúcho, por exemplo, na soja, ele tradicionalmente comercializava antecipadamente, ou significa antes dele colher a sua safra, em torno aí de até uns 25% do seu produto. Nos últimos 3 anos, toda vez que o produtor comercializava o seu produto de forma antecipada, chegava na safra, o preço estava maior. Bom, sou consultora de gerenciamento de risco, mas sou filha de produtor rural, então sei bem que santo de casa não faz milagre, eu vi isso muitos anos. Eu fiz uma comercialização, olha que mau negócio, por que eu não esperei para vender na safra, que o preço estava maior? Mas qual que era o cenário que nós tínhamos lá atrás? A produção mundial de soja
ela era menor que o consumo mundial. Então, a cada safra, o mercado ficava muito tenso até saber qual que seria o tamanho da produção, se seria confortável ou não, se ia faltar produto a nível mundo. O mundo tem aproximadamente de 90 a 100 milhões de toneladas de estoque de soja. Só que 30% disso está na mão da China. Então, não é produto que está no mercado. Então, sempre se preocupava em como é que será a oferta, vamos ter produto, não vamos ter produto. Então, esse cenário fazia com que chegasse na safra, o preço estava melhor. No ano, desse ano de 2023 para cá, o jogo virou. Por quê? Porque o Brasil chegou com uma produção, como eu comentei antes, de 30 milhões de toneladas maior do que foi no ano anterior. Isso mudou o cenário, porque recompôs os estoques, recompôs a oferta e a produção mundial de soja passou a ser maior que o consumo. Sim, muito graças ao tamanho da produção brasileira. E isso mudou o cenário para o produtor a partir dessa safra. Então, por isso que eu comentei no início que a gente dava alguns alertas para o pessoal voltar a ter um olhar do que foi lá atrás. Escalonar a comercialização, dividir os momentos, porque automaticamente, o momento que você tiver mais oferta e mais concentração de venda desse produto, isso vai trazer alguma pressão para o mercado. E essa é a nossa preocupação com o produtor gaúcho e brasileiro para o ano de 2024. Nós ainda não temos definido o tamanho da produção brasileira, nem de soja, nem de milho, ainda precisamos ver o clima pela frente nos próximos meses, isso pode sim alterar um pouquinho o cenário. Só que quando a gente pega os números atuais do que o produtor já vendeu, essa comercialização é baixíssima. Rio Grande do Sul a gente está falando em 12% no caso da safra de soja, que vai ser colhida lá em março e abril. A safra de milho que já começa a colher depois da virada do ano tem 4% apenas comercializado. Ah, mas o produtor gaúcho simplesmente não vai vender um grão da sua safra. Não é bem essa a realidade, porque a gente sabe que o produtor gaúcho acabou de passar por uma safra de trigo que foi frustrada. A rentabilidade dele foi ruim, os preços foram ruins, porque a cultura não teve a qualidade esperada. Isso vai pesar com certeza no fluxo de caixa dele. E tem a necessidade do custeio. As contas para pagar, elas chegam num vencimento, né? Esse ano a gente viu muito isso, o produtor muitas vezes empurrava a dívida para frente e pagava um juro absurdo com as taxas de juros que a gente estava vendo aqui no Brasil. Então isso é arriscado, isso aumenta muito mais o custo dele de produção, não tendo travado a outra ponta que é o grão. Porque a partir do momento que você reduz o preço, tendo o custo lá já feito, já pago, a margem dessa negociação do produtor ela acaba sendo menor. Então essa é a preocupação, é uma baixíssima comercialização. Isso não é só a realidade de Rio Grande do Sul, é a realidade de Paraná, que é um outro grande estado produtor, é a realidade do Mato Grosso, que é um dos maiores produtores aqui no Brasil. Então a gente começa a ver, ter essa preocupação com o produtor em relação à rentabilidade dele para a próxima safra, por causa dessa baixa comercialização. Então a recomendação que a gente fala sempre para o produtor e para quem está olhando para esse mercado é dividir os momentos de comercialização. Se você tem uma necessidade de comercializar até a safra, vá antecipando. Que o negócio que foi feito antes, ele seja realmente o teu pior negócio, que os preços estejam melhores e não seja o oposto. Porque provavelmente essa comercialização antecipada vai ser um percentual bem menor do que tu vai comercializar depois da safra. Porque culturalmente o produtor acaba esperando que o preço aumente, óbvio, né? Que pensando nos custos, enfim. E aí isso é uma cultura que já vem de alguns anos, né, Silvia? Exato. Então, assim, há uma necessidade, talvez, até de um conhecimento maior com relação a isso, porque eu percebo que pode ser até uma insegurança, eu me colocando no lugar do produtor, né? Uma insegurança, tipo, será que agora é o melhor momento? Como que ele poderia ter maior segurança para saber o momento certo dele comercializar esse grão? Eu acho que e isso que tu comentou realmente é uma incerteza, porque quando a gente fala de Rio Grande do Sul, por exemplo, o clima é muito suscetível. Aqui nossas safras são muito suscetíveis ao clima, na verdade. Então a gente tem muito mais oscilação climática que o próprio Mato Grosso, muitas vezes até que o Paraná. Então faz sentido sim essa preocupação, essa incerteza do produtor em dizer, eu não sei se agora é a hora, se eu comercializar de forma antecipada eu não colher essa safra, né?
mas ele tem que diluir isso, né? E realmente, estar informado é importante, o produtor ficar atento às informações e tomar cuidado, porque tem muita informação que acaba sendo mais midiática, muito para alertar e que na verdade não transmite o cenário, porque uma coisa é nós falarmos nesse momento, Mato Grosso está frustrando a safra. Tem problemas? Tem. Mas quanto isso vai tirar da oferta da América do Sul, que vai afetar o número total? Então, se o produtor puder trabalhar na média, faz mais sentido para ele muitas vezes. Claro que quanto melhor você comercializar, melhor for a tua margem, show de bola. Mas começa travando o teu custo de produção. Comercializa até cobrir esse custo. Perfeito, aí você não tem mais risco em relação ao custo. A partir desse momento, você começa a trabalhar para ter lucro, com margens. E aí você vai aproveitando os momentos que são interessantes e o mercado dá alguns respiros. Surge alguma coisa na política, dólar sobe, óbvio que pesa no preço. Surgem notícias agora como o clima no Mato Grosso com problema, mercado sobe, pesa no preço. Se ele for picando e fazendo um pouquinho cada vez e não concentrar esse volume, na média provavelmente ele vai ficar com um resultado melhor ali na frente. Até porque a gente tem que aprender com os erros, né? Não sei se eu posso dizer que é erros, mas enfim, a gente aprender aí com essa última safra, onde a gente perdeu algumas oportunidades, então olhar para frente. Mas Silvia, antes de entrar no cenário atual que a gente tá, tu trouxe alguma coisa, uma situação bem importante que a gente já discute há anos, que é a questão tanto da armazenagem quanto da nossa logística. São situações que fogem, né, ao controle do produtor, fogem, como foge o clima também, mas como que a gente poderia olhar para esse cenário, o que a gente poderia trazer hoje, além, óbvio, dessa questão de se planejar e de tentar comercializar aos poucos e tentar olhar esse cenário com mais atenção. Esse problema, como que a gente poderia lidar com ele de forma melhor? Porque ele é um problema que já vem há anos se arrastando e que provavelmente a gente não vai resolver ele muito cedo. Não vejo políticas comerciais, não vejo ações, assim, e é um problema que vem se arrastando e cada vez mais grave, né? Exatamente, Fábio. E é um dos principais fatores que pesou na realidade de preços ao produtor nesse ano de 2023 e tende a pesar em 2024. Se nós somarmos somente as safras de soja e de milho no Brasil, o Brasil não produz só soja e milho, tem N outras commodities, cacau, café, açúcar, algodão, N outras commodities. Somar só soja e milho, desde 2021, o que se produz no Brasil ultrapassa em 100 milhões de toneladas a nossa capacidade estática, capacidade de armazenagem. Esse é um dos problemas que vem sendo criado com esse tamanho de oferta, né? O outro problema, escoamento, concentração nos nossos portos. Talvez é um número que o produtor não olhe, mas o Porto de Paranaguá, que hoje é uma das nossas principais referências de escoamento, por exemplo, o line-up, que são as esperas de navios, ou seja, o navio vai lá, atraca, né, aguarda uns dias para carregar o produto para ir para a China ou para outros países, está em aproximadamente 80 dias de espera. É uma espera muito gigante. Significa que nós vamos estar lá na metade da próxima safra e vai ter navio ainda esperando. Esse navio que está esperando, ele está pagando uma multa por espera. A empresa que está lá operando esse navio vai ter que descontar isso automaticamente no preço final que ela vai pagar para quem for vender para ela. Isso gera um efeito em cadeia. Sem falar da questão logística brasileira, né? O centro-norte do país melhorou muito quando os portos do Arco Norte começaram a dar vazão, né? A gente pegar os portos bem no extremo norte, eles ajudaram a escoar muito milho. Esse ano aconteceu uma coisa muito curiosa que nos últimos anos a gente não viu acontecer. O porto de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, escoou soja do Mato Grosso, por exemplo. Escoou soja do Paraná, de Goiás. Foram mais de 4 milhões de toneladas que desceram, né, desses lá de cima, para serem escoadas por aqui, porque nós não tivemos uma safra muito grande, tínhamos essa capacidade portuária e os portos lá em cima estavam cheios de milho, por causa da segunda safra. Então, todos esses fatores pesam naquele componente que eu comentei que é o prêmio. Ágil, deságil, a capacidade que o país tem de estocar, a capacidade que o país tem de segurar esse produto em alguns momentos para comercializar ali na frente. E como você falou, isso não é algo que vai ser resolvido agora, né? Isso é algo que possivelmente vai demorar alguns anos. E até o momento a gente realmente não enxerga uma política pública. O Plano Safra trouxe alguns investimentos, alguns valores voltados a isso,
mas é pequeno. Se nós pegarmos o montante que o Plano Safra acabou divulgando em relação à questão de investimento para a estática, e fizermos a continha lá, dividindo, porque custa um armazém, né, que hoje é milhões, é uma estrutura muito cara, isso vai representar pouco em termos de avanço para a capacidade estática no Brasil. Qual que seria uma solução mais rápida? E aí ninguém quer isso, uma frustração grande de safra. Quando você tem uma frustração grande de safra, você abre espaço. E a gente vinha nesse cenário, né? Problemas de safra. Então, imagine nesse ano que nós tivemos frustração na safra de trigo. Mas nós colhemos trigo. E um trigo que até muitas vezes não tem nem qualidade para ser comercializado. Vai ocupar espaço no armazém. E nós tivermos uma safra boa de soja, uma safra boa de milho, e elas vão começar a se sobrepor. E o Rio Grande do Sul, na verdade, é um dos estados do Brasil que está melhor em termos de condição de estática. O Centro-Norte é pior ainda. E aí o Mato Grosso, que colhe aproximadamente 40 milhões de toneladas de soja, alguns meses depois 40 milhões de toneladas de milho, são os números próximos da última safra, é muito produto, eles não têm espaço para isso. O produtor está tendo que acomodar em silo-bolsa, é real aquelas notícias que a gente vê de um produto a céu aberto no Centro-Norte, porque o clima às vezes eles conseguem deixar. Então realmente isso é um problema que vai se arrastar por mais tempo e vai seguir pesando na realidade de mercado do produtor, infelizmente. Por isso que eu retomo aquele assunto que a gente acabou de falar, que é importante tentar diluir essa comercialização, porque também você sai da concentração da movimentação desse produto, que vai ser exatamente a boca da safra. Que é o que tu comentou, né? Ele tem que ficar atento, é muito complexo, né? Então são vários fatores que influenciam nisso, né? Então a gente tá falando ali antes aqui da questão do El Niño, do clima, e aí a gente já entra para a questão da própria armazenagem, da infraestrutura, deficiências, enfim. E esse cenário de hoje, assim, vamos entrar nisso, então. O que a gente pode esperar? De que forma que o produtor pode ficar mais atento? Quais são os pontos que ele precisa realmente olhar? Porque às vezes a minha percepção, pode ser que eu esteja errada, é que às vezes eu fico muito na questão plantio, clima, insumos, e eu não olho essa questão talvez de planejamento e organização financeira, né? Exatamente. Vamos lá, o 2024 revela reserva na verdade, né? E vai revelar, né, alguns desafios para o produtor também. Vamos arrastar os problemas que a gente teve em 2023 e essa questão da grande oferta, capacidade estática, logística, todos esses fatores, escoamento portuário, vão nos acompanhar no 2024, né? O El Niño trouxe sim problemas climáticos. O Rio Grande do Sul teve na largada de safra problemas para conseguir plantar a safra de soja, a safra de milho também. Teve excesso de chuva, então isso trouxe muitas doenças para a lavoura de milho, por exemplo. Então isso compromete alguma coisa de produtividade. No centro-norte do país foi o oposto. Nós tínhamos baixo volume de precipitação, temperaturas altíssimas, então isso também compromete a produtividade. Mas tem um detalhe para o 2024 que eu acho que é o primeiro ponto-chave para o produtor começar a entender o cenário. Em 2023, o Brasil teve uma safra abundante, mas a nossa vizinha Argentina teve uma frustração gigantesca. Eles quebraram 50% da safra deles de soja e de milho. Isso é muita coisa. A Argentina não figura lá como um player gigante na exportação de soja, por exemplo, porque eles vendem de soja, dá meio mês de consumo para a China, então é pouca coisa. Só que a Argentina é um dos maiores players, que a gente chama no mercado, de venda de subprodutos da soja, que é no caso o farelo de soja e o óleo de soja. A Europa é um grande comprador de farelo de soja porque ela produz carnes, porque ela vai vender para a China, por exemplo. Então, sem a Argentina, o mercado teve que buscar alternativas. O Brasil vendeu muito farelo, Estados Unidos vendeu muito farelo. Com a Argentina voltando, e a expectativa é que o 2024, como o El Niño agora está um pouco mais estável e está favorecendo o clima aqui no sul, e eles vinham melhor do que nós em termos de Rio Grande do Sul aqui, a chance é grande da Argentina voltar a produzir o seu potencial máximo ou ainda mais. Porque a condição climática está muito positiva para eles. Eles estão plantando bem, desenvolvendo bem as safras de soja e de milho. Então, é uma alternativa para o Brasil em termos do milho, porque nós podemos importar milho de lá se tiver algum problema. Não acredito que nós importaríamos soja da Argentina, mas para o mundo,
uma safra argentina grande vai ajudar a compensar frustrações de safra que o Brasil tiver. Então, se o Mato Grosso não colher o seu potencial máximo, que já não é, né? Ele tende a reduzir a produção por causa da condição climática. Deve ser menor a safra. Se o Mato Piba, que a gente chama, que é a região do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que é uma região que tradicionalmente sofre com a questão climática do El Niño e representa aí, vamos lá, talvez 19 milhões de toneladas da safra brasileira, quebre aí os seus 50%. Que o Brasil colhe uma safra, isso não é um número oficial, né? Mas estou fazendo um cenário aqui na minha cabeça, mas que o Brasil colhe uma safra mais próxima de 150 do que de 160 milhões de toneladas, que era a estimativa inicial. Bom, são 10 milhões a menos quase que a gente estava projetando, seria uma redução significativa, porém a nossa vizinha Argentina tende a colher 25 milhões a mais do que ela colheu no ano passado. Isso provavelmente vai ajudar a compensar a nossa conta e ainda teremos uma oferta maior. Então, esse é a primeira visual do cenário. Primeiro cenário. Que, de novo, o produtor, às vezes, eu brinquei no ano passado para o 2023, que a gente está olhando para o nosso umbigo, e, de novo, nós estamos olhando para o nosso umbigo Brasil. Problemas climáticos aqui, problemas no Centro-Norte, que são grandes produtores. Claro, salvo daqui para frente nós termos uma tragédia climática no Norte, no Sul, e a frustração ser muito maior. Se a Argentina colher bem e o Brasil tiver uma safra razoável, nem precisa ser boa, que seja aí na casa dos seus 150, a oferta ainda é maior. Isso vai pesar nos mercados, não vai resolver o nosso problema de estática, de logística, vai pesar no escoamento dos portos. E tem um outro fator, que, falando especificamente da soja, que é interessante observar. Nos últimos anos, cada vez mais nós temos visto que o grande demandante de soja no mundo, que é a China, está crescendo no seu consumo, na sua importação, mas está crescendo menos. Está crescendo a taxas menores, como os economistas gostam de falar. Então, ao que tudo indica, a demanda por parte de uma China, ela está batendo num auge. São 100 milhões de toneladas aproximadamente que eles compram de soja do mundo nos últimos anos. Varia 1 milhão para mais, 1 milhão para menos. Isso não tem mudado muito. Isso também pesa para o mercado. É claro que a gente não está dizendo que a demanda vai ser menor nos próximos anos, até porque eu acredito que vem uma Índia aí, tem mudança de padrão de consumo lá, eles devem trazer mais consumo nesse sentido até, vamos lá, 2035 talvez, mas nesse primeiro momento essa demanda um pouquinho mais devagar, a China de lado, eu diria, nas suas compras. Essa oferta que ainda vai ser grande vai pesar sobre os nossos mercados. O milho, ele tem um horizonte um pouco mais delicado para o 2024. Por quê? Porque o mercado de milho tem 2 momentos no Brasil. A safra verão, que nos atende no primeiro semestre, que é a safra produzida aqui pelo Rio Grande do Sul, Minas, Paraná, Santa Catarina, principalmente os estados do Sul. E tem o segundo semestre, que é produzida a segunda safra no Centro-Norte, que é muito maior. A gente costumava chamar de safrinha, mas não é mais. Superou, na verdade, né? Já inverteu essa conta, né? A segunda safra é a safra e a primeira seria a safrinha. Mas, enfim, a segunda safra é que atende o mercado no segundo semestre. Nós tivemos lá no início um problema de atraso da semeadura da safra de soja no Centro-Norte do país. Consequentemente, isso vai implicar no atraso da semeadura da segunda safra de milho. A gente teve situações até de triplantios, né? Do pessoal ter que replantar e depois de novo, e talvez aqui no Rio Grande do Sul aconteça coisas parecidas também, e esse atraso vai fazer com que automaticamente a segunda safra de milho chegue um pouquinho mais tarde para o mercado. E o que nós vamos ter de milho que vai sobrar no Brasil e de estoques, até um dado bem interessante que é válido comentar, em 2023 o Brasil será o maior exportador mundial de milho, vai superar até os Estados Unidos, olha só, que sempre ocupou esse posto. E olha que curioso, né? Como tudo são interesses. Há 1 ano e meio atrás, a China não comprava um grão de milho do Brasil. Depois da guerra Rússia e Ucrânia, a China abriu as portas para o mercado brasileiro, por segurança, né? Porque ela não tinha um fornecedor. E hoje ela já é o maior comprador de milho na exportação do Brasil. Então, o Brasil as oportunidades, né? Exatamente. Eles têm um olhar muito estratégico para esse mercado. Mas, enfim, como a gente vai exportar muito milho esse ano, os estoques, dado a produção, ainda vão ser significativos. Só que a nossa safra verão, ela não é tão grande assim para, junto com os estoques, nos dar tanto conforto
a passo de dizer, nós podemos esperar até lá agosto tranquilamente chegar essa segunda safra de milho ou mais. Essa é a preocupação do mercado de milho, aquela virada de semestre até a chegada da segunda safra. E a segunda safra também tende a ser menor, nem falando aí de possíveis problemas climáticos que vão aparecer, mas porque o produtor no Centro-Norte baixou tecnologia da sua produção esse ano, por causa da realidade dos preços, né? A gente falou no início essa pressão de preço, essa tendência de queda que a gente teve em 2023, então isso também é um fator que provavelmente vai pesar no mercado de milho. Não que eu esteja dizendo que o mercado de milho é altista perante ao de soja, mas ele é um pouco mais preocupante. Sim, existe esse cenário. Nós teremos a Argentina como alternativa para importar milho, mas a conta que isso vai representar para o preço vai depender do momento, de dólar, de fatores de mercado. Então, soja tem um cenário mais pressionado, mesmo com possíveis frustrações aqui, e milho um cenário um pouco mais ajustado, mais delicado, com essas preocupações relacionadas ao time, eu diria, de cada safra, né? O momento que elas vão chegar para o mercado. E talvez isso seja bom em alguns momentos para os nossos produtores aqui no Rio Grande do Sul, porque o milho, nos últimos 3 anos, 4, vamos lá, a gente teve frustrações significativas. Em 2024, a gente deve colher uma das maiores safras de milho dos últimos 4 anos. Mesmo com quebras por causa de doença, problemas com o clima, vamos ter uma safra abundante. Então, isso deve gerar algumas oportunidades para o produtor. Na soja, nós teremos que apostar para uma frustração, para pesar, e tenho certeza que os produtores não querem isso, né? Com uma oferta boa, uma produção significativa, automaticamente todos aqueles problemas que nós tivemos em 2023 vão se arrastar para o 2024. É por isso que ainda dá tempo do produtor olhar para isso. Estamos há 3 meses da nossa safra praticamente. Ainda o mercado está dando oportunidades para escalonar ou para planejar o que eu posso deixar para depois. Porque pode ser que o segundo semestre traga boas oportunidades também, vai ter a outra safra nos Estados Unidos. Nós teremos um fator muito relevante em 2024, que são as eleições norte-americanas. E a gente sabe que mudança de presidente lá, daqui a pouco volta Trump, briga com China, como a gente teve lá atrás, guerra comercial, muda toda a conjuntura do mercado, pesa em câmbio. Então, esses fatores podem também trazer oportunidades, mas a maioria deles vai se desenrolar mais para o segundo semestre, né? Então, acho que é importante o produtor olhar e não apostar todas as cartas dele no segundo semestre, porque se esses fatores vierem e pesarem no oposto do mercado, ele também ficou só esperando, né? E teve oportunidades nesse meio tempo agora para tirar vantagem desse mercado. Então, 24 vai ser um cenário desafiador para o nosso mercado de grãos e vai ter muita volatilidade, que a gente chama, né? Que é esses movimentos de vai e vem com todos esses fatores que podem pesar no mercado. Silvia, tu falou da questão também, eleições ali nos Estados Unidos, que é um fator que pesa bastante, aliás, vários outros fatores, né? E essa conjuntura econômica, o que a gente pode esperar aí de 2024? Eu acho que esse é um ponto bem importante, Fábio, porque economia mexe com commodities, mexe com câmbio, mexe com a realidade de mercado também. O ano de 2023 foram vários desafios, quando a gente fala principalmente de economia brasileira, né? A mudança de governo, as preocupações do mercado sobre a nossa situação interna, contas públicas, inflação. Esse mesmo cenário inflacionário que nós tivemos aqui no Brasil, né, dos preços subindo, respingou lá fora no exterior também, Estados Unidos também com inflação, também com juros subindo. Então, tudo isso montou o cenário de 2023. Para 2024, vamos separar um pouco. Existe uma grande preocupação global em relação a uma recessão econômica mundial. Grandes países, como o caso da China, que vamos puxar, é um grande demandante do mercado de commodities, então pode ter peso sim, vem enfrentando alguns problemas no seu setor imobiliário. O setor imobiliário representa muito da economia chinesa, então isso pode afetar também o mercado no 2024. Existe uma preocupação em relação à própria economia norte-americana, por mais que agora, mais no finzinho de 2023, a inflação está estabilizando lá. Esse é um dos motivos que até ao longo dessas últimas semanas do ano está pesando sobre o câmbio, está fazendo as cotações do dólar caírem, porque o mercado já começa a interpretar possibilidades dos Estados Unidos cortarem a taxa básica de juros. Isso vai manter a atratividade de capital
vindo para o Brasil, né? Porque a nossa taxa, mesmo cortando, ainda está alta, ainda está atrativa. Então, esse cenário que vai pesar, e vamos ver todo o contexto eleitoral também lá fora. E em termos de Brasil, 2023 deu uns passos importantes, né? Arcabouço fiscal, aprovação de reforma tributária, mas a dúvida que fica no ar para 2024 são as contas públicas brasileiras. Como é que eles vão fazer fechar esse emaranhado de fatores com mexe aqui, ajusta lá? Porque as contas públicas são a visão para o investidor que está trazendo o dinheiro dele para cá, de nós vamos pagar de volta esse valor para ele ou não, né? A confiança que o mercado tem é quando o país traz aí as contas públicas ajustadinhas, a gente vai conseguir cumprir o que prometeu. Isso é uma dúvida gigante que nós vamos ter para 2024 e eu acho que esse é um fator econômico que vai trazer muita volatilidade para o mercado financeiro também. Fora isso, a nossa inflação está mais controlada, né? Ela se acomodou aí, tem feito com que o nosso Banco Central corte os juros. Já é estimativa sim que em 2024 a gente veja juros abaixo de 2 dígitos. Aqui no Brasil, isso vai melhorar a condição de crédito, vai tirar um pouco essa pressão que o mercado estava tendo voltado para a questão de crédito por causa dos juros tão altos. Isso é uma notícia boa, né? Pesa para o produtor, pesa para a realidade do mercado, então acho que esse é um fator que vai aliviar o mercado como um todo. E mesmo assim vai ser uma taxa de juros que vai seguir atraindo capital. Então se nós vamos seguir atraindo capital e entrar fluxo de moeda estrangeira, isso pode seguir trazendo pressões para o câmbio, né? E não só isso. 2023 foi assim e 2024 tende a se repetir. O Brasil é um grande agroexportador de commodities. Nós vendemos commodities dolarizadas. Automaticamente vai entrar a moeda estrangeira aqui também. Então esse é um outro fator que vai trazer pressão para o mercado de câmbio muitas vezes. Só que assim, como eu falei, o investidor está olhando para as contas públicas, está olhando para o posicionamento do nosso governo e da situação econômica global. A partir do momento que isso balançar um pouquinho, o governo falou algo que o investidor não gostou, alguma situação econômica lá fora começa a deteriorar, piorar, se preocupar, o investidor, tira o dinheirinho dele daqui e corre para dólar. Porque dólar é um dos ativos com mais liquidez global, que mais dá segurança para o investidor. Então ele correndo para dólar, automaticamente faz a cotação subir, porque tu tem mais procura por aquele produto, né? Então isso vai acontecer dentro de 2024, mas é interessante a gente olhar no horizonte econômico, financeiro e câmbio, que a maioria das instituições financeiras a nível nacional, todas já estão com uma projeção num dólar mais rondando a banda dos 5 em 2024. Ou seja, nós precisaremos de novos fatos para levar a cotação muito acima desse patamar. Ela deve ficar um pouco acima, um pouco abaixo, dependendo do momento econômico. Mas existe uma preocupação grande de como será esse cenário em 2024, que ele vai ser um pouco desafiador para as economias globais, né? E a gente precisa ficar atento, né? Eu ia dizer que é um desafio imenso para o produtor, mas na verdade não é só para o produtor, né, Silvia? Para todos nós, assim, a gente acompanhar todas essas questões, porque todo gira, eu sempre digo, é uma bola de neve, né? Porque o meu negócio influencia no teu e vice-versa. Mas assim, tu trouxe várias questões, Silvia, que o produtor precisa olhar, né, o mercado, o clima, além dele também ter todo o conhecimento técnico e gerencial da propriedade. Se a gente pudesse elencar quais seriam os 5 fatores para que ele consiga, já que a gente ainda tem tempo de estar olhando esse mercado com mais atenção, para que ele consiga gerenciar melhor o seu risco na hora de comercialização, o que ele precisa ficar mais atento, para que ele também consiga olhar as oportunidades, não ficar preso somente ali no cenário dele, né? Exatamente. Quais seriam essas 5, se a gente pudesse elencar 5 ou talvez até 6? Foram várias. Vamos resumir. Não, eu acho que tem... a 5 vai ficar interessante porque daí o produtor consegue ter um norte geral de todos os fatores que a gente comentou. Eu acho que o primeiro fator vai parecer muito simples, mas a gente sente essa necessidade muitas vezes, que é o produtor conhecer o seu custo de produção. Primeiro passo, né? Plantar é muito importante, definir o que vai ser plantado é muito importante, mas o produtor precisa conhecer o seu custo de produção. Pronto, tem um dos tópicos. Conhecendo o meu custo de produção, vou cobri-lo. Como assim? Vou comercializar grãos até cobrir o meu custo de produção. Ah, mas eu já ouvi isso ao longo de 2023. Eu fiz o meu custo, eu paguei à vista, não tenho mais risco. Como não? A partir do momento que o preço do grão começa a cair e você vender a mais baixa, a tua margem é menor. Então, conhecer o custo,
cobrir o custo, vender produto até você cobrir o seu custo de comercialização. Depois, estar atento às oportunidades do mercado. Pode ser acompanhando informações, pode ser o produtor hoje em dia tem até aplicativo no celular para acompanhar o mercado, então acho que quanto mais informado o produtor estiver, melhor. E Silvia, antes de tu entrar aí no quarto, essa questão de informação, né, é muito importante. Acho que antes tu colocou uma coisa que às vezes vem tanta informação. Qual que é, na tua visão, qual que seria mais seguro e como que ele pode ter segurança dessa informação? Porque às vezes até a própria mídia, né, a gente sabe que influencia, tendencia para um lado, tendencia para o outro. Eu digo assim que verificar a fonte, né, mas qual que é a tua visão nesse sentido? Eu acho que a dica que eu daria para o produtor é só para tomar cuidado com as coisas extremistas, seja para um lado, seja para o outro. Desastre total no Brasil, produção gigante. O extremo sempre gera dúvidas, né? Tenta, ou pelo menos compare 3 opções, né? 3 fontes para você ter uma noção se, todo o mercado está falando disso, ok. Não é o fulano e o ciclano que estão falando disso, desconfie. Talvez a notícia não esteja incorreta, não seja uma fake news, mas ela esteja falando de uma realidade particular e não do contexto do mercado. E lembrar que o mercado não é local, ele é global. Acho que isso dá uma dica muito importante para o produtor pensar em não é um problema de safra na minha lavoura aqui em Passo Fundo que vai afetar todo o mercado de soja a nível mundial, porque é assim que ele é negociado hoje. Perfeito. Vamos para a quarta. Vamos para a quarta. Então, conhecer o custo de produção, cobrir esse custo, se informar, escalonar a comercialização. Tá aí um grande desafio, eu acho, né? Escalonar a comercialização, não concentrar, tentar comercializar antes, durante, depois a safra, mas quebrado, né? Em percentuais mais quebrados. Quanto mais o produtor subdividir isso, mais fácil é dele acertar. Mas a gente brinca, né? A tendência maior em economia é, na média, ele ficar melhor. Então, sair dos movimentos de maior pressão, como é a safra. Que aí eu puxo o meu quinto ponto. Como é que o produtor faz isso? E como é que o produtor escalona? Eu saio vendendo aleatório, um percentual aqui, um percentual ali. Não. Conheça o teu fluxo de caixa. Conheça a tua necessidade. Eu preciso de X montante para pagar as contas até em abril, vamos supor. Ou, normalmente no final do ano vai casar minha filha, eu tenho que fazer uma comercialização aqui. Então, o produtor já tem uma noção, lógico que vão aparecer outras despesas e outras contas para o ano seguinte, mas tenha uma noção boa do teu fluxo de caixa, que aí você pode trazer o quarto ponto para colaborar aqui. Onde você já sabe que vai ter necessidade, vai antecipando, vai tirando vantagem das oportunidades do mercado. Porque realmente, se você ficar à mercê de lá quando tu tiver a necessidade, é mercado. Se tiver bom, vai estar bom. Se não tiver, você vai ter que comercializar mesmo assim. Então, eu acho que essas são, eu diria, as 5 ferramentas para uma boa gestão de risco, pensando nos produtores do Rio Grande do Sul. Se a gente fosse olhar a nível nacional, a sexta que eu traria seriam as ferramentas de hedge. Que hoje o produtor a nível Brasil e mundial tem muito mais acesso a bolsas, consegue fazer proteção de preços. Eu sempre digo, não se enganem que falar em hedge, falar em bolsa, não significa que eu vou ganhar dinheiro, que vai ser o melhor dos mundos. Quem está nesse negócio, o objetivo é proteger a sua margem. Talvez isso não vai ser o melhor negócio do mundo, mas se eu pudesse elencar um sexto, pensando até a nível nacional, é olhar para essas ferramentas com carinho, começar a entender e desmistificar elas cada vez mais para o mercado, que eu acho que isso é muito importante também. Bem importante, né? Desmistificar. Porque até para nós encerrar, Silvia, essa questão de como que você vê o perfil do produtor hoje, justamente nesses aspectos financeiros, nesses aspectos de commodities, nesse aspecto até de usar as ferramentas, eu percebo que há uma tendência, há um crescimento, mas eu não sei se tu saberia também me dizer qual que é o percentual de adesão nisso, e a gente percebe que quanto mais o perfil do produtor se torna profissional, né, a gente vê já uma mudança, principalmente aí na questão de gestão, né, até da nova geração entrando, a gente já vê aí uma mudança de um perfil cada vez mais profissional. E o quanto isso é importante, porque a gente trouxe aqui
questões assim muito amplas e a gente percebe aí o quanto o negócio também é complexo, né? E o quanto mais complexo, mais conhecimento eu tenho que ter, mais profissional eu tenho que ser e mais desafiador se torna, né? Exatamente. Na verdade, assim, Fábio, eu acho que é importante o produtor ter uma noção, assim, de, eu vou entrar na bolsa, vou fazer minhas operações sem conhecer nada. Isso requer um fluxo de caixa, que muitas vezes, dependendo do porte que o produtor tem, acaba não fazendo sentido para ele. Quando a gente fala da realidade de um produtor no centro-norte do país, que os tamanhos são maiores, é um outro cenário, aí faz total sentido. Ele consegue ter uma flexibilidade maior do fluxo de caixa. Agora, pensando para o produtor gaúcho, nos últimos anos, a gente vê cada vez mais as grandes empresas que atuam no agro no Rio Grande do Sul, cerealistas, cooperativas, indústrias, oferecendo essas ferramentas para o produtor. Verdade. E esse acho que é um caminho sem volta. Quanto mais o produtor for trazendo para dentro de casa, né, os filhos, as pessoas que têm esse conhecimento, que entendem dessas oportunidades, eles também vão conseguir, com os seus parceiros, né, com as empresas que eles confiam, que eles negociam grãos há anos, buscar essas outras alternativas, esses outros momentos que o mercado nos dá através de ferramental de bolsa, de hedge. Então, eu acho que tem momentos, sim, que faz sentido o produtor procurar uma empresa para ele fazer a gestão de risco dele especificamente, mas pensando na realidade da média do produtor gaúcho, faz sentido ele buscar essas alternativas junto com os parceiros deles, e a gente vê esse mercado mudando aqui no Rio Grande do Sul, que vai trazer cada vez mais oportunidades para os nossos produtores também tirarem vantagem um pouquinho desse mercado quando for possível. E deixar eles mais seguros, né? Exatamente. Pessoal, assim, é uma aula, né? Tá sendo um prazer conversar com a Sílvia aqui e muito conhecimento, né, Sílvia? Qual que seria a tua última mensagem aí, falando com essa visão mais de 2024, que a gente já trouxe várias questões, mas enfim, o que a gente pode dizer pro produtor aí, de certa forma, para que ele possa ter um otimismo, né, enfim, e esperar aí uma safra de 2024. Qual que seria a tua última mensagem? Eu acho que primeiro é importante dizer para o produtor que eu desejo boas safras a todos nós, né? Sou filha de produtor também, então eu sei do meu lado desse mercado, mas eu acho que a frase que eu gosto normalmente de trazer nesse sentido para o produtor é o seguinte: o ano revela muitos desafios, automaticamente muitas oportunidades, muita volatilidade. Só pensem nisso. As oportunidades surgirão. Se você não aproveitar, alguém vai aproveitar por ti. Então, tente tirar vantagem quando elas vierem, para você, usando aqueles 5 elementinhos que a gente falou, tentar no final do ano de 2024 fazer um balanço talvez um pouquinho melhor do ano. Perfeito. Pessoal, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, nosso Minuto Cast. Aproveita para você se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse conteúdo, porque cada vez que você compartilha, mais pessoas têm acesso às informações. Sílvia, como eu disse, um prazer enorme, né? Muito conteúdo, muita dica importante a gente trouxe aqui para o produtor, para o cenário. Então, eu quero te agradecer, né? Já sou admiradora aí do teu trabalho, também pela questão aí de estar vivendo, né, a dor do produtor lá com os teus pais na propriedade. Então, dá para perceber o quanta noção e quanto amor você traz aqui nessa conversa. Então, muito obrigada. Fábio, eu que agradeço a oportunidade e gostaria de parabenizar vocês por trazerem conteúdo relevante para o mercado agro, que a gente vê muita empresa, às vezes, trazendo informações, mas conteúdos que às vezes se perdem. Então, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês também em trazer esses conteúdos relevantes para o produtor e para quem está nesse mercado. Foi um prazer participar aqui com vocês. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo Minuto Cast.